Oba. Isabel, me diga se o som, se o áudio está ok. Se o áudio está ok. Boa noite. Me diga se o áudio está ok, se está me ouvindo bem. Tiago Silva de Maria, boa noite, Tiago. O Tiago está no Facebook, né? O áudio está ok. Chiando. Raimundinho Carvalho. Leonardo Melo. Ô Leonardo, tudo bom, né? Laila, boa noite. Boa noite, Leonardo. A Ingrid Porta entrou. Bom, então nós hoje, o tema hoje são as dores da alma, né? Então nós vamos fazer essa live, né? Essa vibração, essa harmonização mental, né? Com o intuito de nós melhorarmos as nossas frequências, né? Com a nossa frequência, né? Porque é muito importante para que a gente tenha condições de reverter qualquer processo que a gente viva, é necessário que a gente tenha o que? Um corpo, ou os nossos centros de força harmônicos, quer dizer, reenergizados, para que a gente tenha força de resolver, de fazer aquilo que nós precisamos, né? Na verdade, nós viemos aqui a esse mundo, estamos plantados como sementes aqui nesse mundo, para que nós possamos assim germinar. Já germinamos, crescer, nós estamos crescendo e temos que chegar às flores e aos frutos, né? Então é essa nossa escalada para a qual nós nos propomos quando estávamos no mundo espiritual, para chegar aqui nessa escola abençoada. Então nós fazemos essa vibração, essa meditação, trabalhando os nossos chakras, trabalhando os nossos centros de forças. E isso é importante, porque nós precisamos estar harmônico, tanto o corpo como o espírito, que o espírito que é o ser pensante. Quem pensa é o espírito. O corpo, vamos assim dizer, é apenas o computador que nós utilizamos quando nos encontramos aqui nessa escola abençoada, né? Então, as dores da alma são decorrência das nossas ações. E as nossas ações negativas, elas nos deixam numa frequência muito baixa. E numa frequência muito baixa, nós atraímos energias bem negativas, por isso da dificuldade que a gente tem. Então, quando nós elevamos as nossas vibrações, e essas vibrações precisam ter o quê? As ações positivas alinhadas justamente às nossas energias. E de onde é que nós captamos essas energias? Essas energias nós captamos justamente das forças da natureza, do sol, da lua, dos mares e das florestas. Através do pensamento, nós captamos essas energias para nos fortalecer, assim o corpo,
oferecendo condições para que o espírito possa tomar as suas decisões. Então nós vamos agora fazer a nossa prece de agradecimento a Deus por mais esse dia, pelas oportunidades que nós estamos vivendo, pelos dias seguintes, onde nós teremos condições de trabalhar as dores das nossas almas e ao mesmo tempo elevar as nossas vibrações, para que nós, assim, fortalecidos energeticamente, nós, Senhor, possamos alçar os voos para os quais nós programamos. E que Tu deixaste, Senhor, aqui os Teus exemplos, o caminho, a luz, tudo aquilo que nós precisamos para sairmos vitoriosos dessa empreitada evolutiva. Nós só temos a Te agradecer por tudo aquilo que Tu tem nos oferecido. E nesse momento, Senhor, nós pedimos pelos desesperados, pelos aflitos, por aqueles que choram, por aqueles que sofrem, por aqueles que se encontram em desesperos. Sabemos que a Tua misericórdia, que as Tuas mãos alcançam todos os Teus filhos, e que nós, na verdade, possamos assim sentir as Tuas mãos em nossas mãos, a Tua misericórdia nos envolvendo todo o ser espiritual, para continuarmos nessa ascensão espiritual. Graças a Deus. Bom, então nós vamos primeiramente fazer as respirações, mas antes é necessário que nós estejamos dentro de um quarto, de um lugar assim bem reservado, colocando um copo de água para que ela seja fluidificada, magnetizada, e que nós assim possamos fechar a porta. Por quê? É importante porque muitas vezes numa vibração, numa meditação, nós saímos um pouco do corpo. E quando alguém entra no lugar onde nós estamos e faz qualquer barulho, de onde nosso espírito estiver, ele volta. Ele volta. E aí para você se harmonizar novamente para ir até lá, para continuar a sua vibração, a sua meditação, aí vai ficar mais difícil. Por isso é como eu digo também, é importante iniciar do início, do começo. Porque se você já entrar naquele momento que nós já estamos fazendo a captação energética para os nossos chakras, para os nossos centros de força, ou para os vossos, vai depender da escola, né? Então não fica muito bom, certo? Mas a gente pode agora começar, né, a nossa vibração da noite de hoje. Então já estamos dentro do nosso quarto. O celular está no modo silencioso, para que não haja uma ligação naquele momento e possa nos tirar dessa harmonização, tá ok? Então vamos começar a nossa vibração da noite de hoje, as dores da alma. Então vamos começar o processo da respiração. É respirar profundamente, enchendo os pulmões, retendo um pouco esse ar e depois soltando. Depois disso, nós vamos fazer uma técnica de relaxamento mais profundo, para que nós possamos absorver essas energias, que com certeza vão nos fazer muito bem, para que nós continuemos assim nessa jornada, nessa busca da qual nós nos encontramos para nos tornarmos felizes, para vivermos em paz. Certo? Então vamos no lugar onde nós estejamos tranquilo. Vamos assim em busca da captação dessas energias da natureza, de onde o nosso corpo, ele é um composto energético retirado do fluido cósmico universal. Então, por isso é que se nós fazemos essa captação energética, vai prevalecer aos nossos corpos. Porque ele, como eu já falei, é um composto energético desse mundo. O espírito não. Bom, então vamos começar as inspirações e as respirações. Começando agora, inspirando bem profundo, enchendo os pulmões. Expirando.
expirando. Enchendo bem os pulmões. Soltando todo o ar. Enchendo bem os pulmões. Expirando. Enchendo bem os pulmões. Soltando todo o ar. Vamos agora sentir a nossa testa. Sentindo a nossa testa, bem no centro da nossa testa. Vamos sentindo uma luminosidade, uma luz dourada, penetrando pela nossa testa. Essa luz agora se transforma numa luz azul. E vamos sentindo agora os nossos olhos dentro das órbitas. Vamos sentindo o nosso maxilar. Vamos sentindo os músculos dos nossos pescoços. Sentindo toda essa energia azul circulando pelas veias e artérias e por onde essa circulação acontece. Esses glóbulos dessa luz azul vai percorrendo junto com o sangue pelas veias e artérias e por onde vai passando, vai nos deixando cada vez mais leves, cada vez mais leves. Vamos sentindo agora os nossos ombros. Vamos arriar bem esses nossos ombros, deixando bem arriados. Se sentir alguma tensão, basta mentalizar os ombros e fazer uma concentração energética para que todas as tensões possam ser vencidas. Vamos sentindo os nossos braços, sentindo as nossas mãos e das pontas dos dedos das nossas mãos vamos sentindo assim saindo uma energia. Quem puder ver é como faíscas, são energias que circulam pelas partes citadas, provocando um relaxamento, uma leveza. Vamos agora sentindo o nosso tórax, sentindo o sangue percorrer todas as veias e artérias, como também esses glóbulos azuis que descem, nos ajudando nesse relaxamento mais profundo. Mais profundo. Vamos agora sentindo o nosso abdômen, sentindo essas energias envolverem todos os órgãos, por onde essas energias vão passando, vão proporcionando paz, vão proporcionando leveza, relaxamento, para que nós possamos fazer essa captação energética, reenergizando os nossos chakras,
para que assim nós entremos em harmonização física e mental. Vamos sentindo os nossos quadris, sentindo agora os nossos joelhos, e um relaxamento mais profundo, cada vez mais leve, cada vez mais leve. Vamos sentindo agora os nossos pés e o corpo relaxado. Vamos agora, meus irmãos, visualizar os nossos chakras, a começar pelo coronário, bem no centro da cabeça. O outro, e a cor predominante é o violeta. O outro chakra, o frontal, que a cor predominante é o anil. O chakra laríngeo, que a cor predominante é o azul. O cardíaco, que a cor predominante é o verde. O esplênico, a cor predominante é o amarelo. O umbilical, a cor predominante é o laranja. E o básico, a cor predominante é o vermelho. Vamos agora fazer o realinhamento desses chakras, desses centros de forças, reenergizando. Vamos agora sentir que nós estamos no campo florido, bem florido, o azul do céu, nos cobre com as suas energias. Vamos caminhando, sentindo a areia macia a cada passada que nós estamos dando. Vamos agora fazer a captação energética para a reenergização dos nossos chakras. Vamos mentalizar agora que as forças da natureza, o sol, a lua, as estrelas, os mares, as florestas, através do nosso pensamento, vamos captar essas energias para o primeiro chakra a ser trabalhado, o chakra coronário, bem no centro da nossa cabeça, o chakra responsável pelas intuições, pelas inspirações, e trabalha em conjunto com a glândula pineal. Vamos agora captar essas energias e vamos imaginar que o nosso chakra coronário é um cálice desse que se serve vinho. E nesse momento, essas energias que nós estamos captando através do nosso pensamento estão envasando, estão enchendo esse chakra com a energia da cor violeta.
fortalecendo as nossas intuições, as inspirações, para que nós tenhamos sempre esse contato com os nossos anjos guardiões, com os nossos protetores, com os nossos espíritos amigos. Vamos observar que esse chakra, essas energias que nós captamos, transbordam. E ao transbordarem, elas começam a invasar o chakra seguinte, que é o frontal, e a sua cor predominante é um anil. Observemos como essas energias começam a preencher esse chakra. E ao preencher esse chakra, a energia dele desponta, para que nós possamos reverter os pensamentos negativos, os pensamentos apelativos, as ideias fixas, para que nós assim nos libertemos, para que os bons pensamentos fluam, para que a vontade de viver, para que a vontade de ser feliz, de viver em paz, seja maior do que qualquer obstáculo que nós temos para vencer. Não há força maior do que a força do amor. O amor supera tudo. O amor vence a tudo. Não há nada que o amor não possa vencer. Por isso, acreditemos nessa força, nessa energia, para que as nossas passadas não se desviem das passadas do nosso Senhor Jesus Cristo, Mestre amado. Vamos agora mentalizar que essas energias que invasaram o cálice do chakra frontal agora estão invasando, enchendo o chakra laríngeo, que nós estamos fazendo a comparação com o cálice. Observemos como essas energias azuis começam a preencher, reenergizando esse chakra, o laríngeo, que é o responsável pela comunicação, pela palavra. Que nós possamos assim, ao falarmos, ao verbalizarmos, somente coisas positivas, para que nós não caiamos assim nas críticas, desejando mal aos nossos irmãos, porque isto apenas faz com que esse chakra seja desenergizado. E nós precisamos estar em equilíbrio para poder tomar as decisões que precisamos tomar, para caminharmos com passadas mais firmes, decididos, na certeza de que só nós, através das nossas ações e com a ajuda daquele que nos ama, nós podemos ser felizes. A felicidade existe. E se ela existe, nós podemos ser felizes. E Jesus Cristo nos ensinou como nós devemos ser felizes. Por isso, é preciso acreditar sempre, sempre, sempre na nossa capacidade de superação, de vencermos os obstáculos. E Jesus Cristo deixou bem claro: se a nossa fé for pelo menos tamanho de um grão de mostarda, eu vou dizer para os montes que surgem em meu caminho, afastam-se, e esses montes vão se afastar, que são as dificuldades que nós passamos no nosso dia a dia. Acreditemos, meus filhos, no nosso potencial,
nós somos luz e precisamos espargir essa luz. Nós somos filhos de Deus e precisamos viver como Deus vive, agir como Deus age, para que nós não saiamos da sua sintonia. É preciso acreditar, meus filhos, cada vez mais. Vamos agora mentalizar o chakra cardíaco, o chakra dos sentimentos. A cor predominante é o verde. Vamos agora mentalizar essa captação energética que já passou pelo coronário, passou pelo frontal, pelo laríngeo e vem envasando esses cálices que nós estamos fazendo a comparação dos chakras. E agora essas energias chegam até ao chakra cardíaco e começa a preenchê-lo, a envasá-lo, reenergizando, para que assim nós tenhamos as energias que nós precisamos para dar a volta por cima. Se preciso fazer de novo, vamos fazer de novo. Nós temos condições de dar a volta por cima. Precisamos acreditar. Então, esse chakra é o responsável pelos sentimentos. Os sentimentos negativos baixam a nossa frequência. E quando nós baixamos a nossa frequência, nós atraímos forças negativas, energias negativas, que dificultam a nossa vida, dificultam bastante a nossa vida. Por isso é que nós precisamos sair dessa frequência negativa, para buscarmos uma frequência positiva. Só os sentimentos positivos podem fazer isso. Os sentimentos negativos abaixam as nossas vibrações. E como eu já falei, nós passamos a sintonizar com as forças negativas. E isso nos faz sofrer. Isso nos deixa pessimistas. Isso nos deixa revoltados. E passamos a não acreditar mais no nosso potencial. É preciso seguirmos em frente, meus filhos. É preciso seguir em frente sabendo que nessa caminhada nada vai nos faltar. Nunca faltou. Por que é que vai faltar agora? As dificuldades existem. É porque nós estamos edificando a nossa casa, o reino de Deus, e precisamos fortalecer bem as suas bases, para que nós, assim, através dos voos que nós precisamos dar, nós estejamos sempre bem amparados por uma base firme, que Jesus Cristo veio nos anunciar e nos deu o exemplo. Então agora vamos mentalizar o chakra esplênico, do lado esquerdo, debaixo do baço. A cor dele predominante é o amarelo. Ele é o responsável pela captação das energias vitais, ou da energia vital. Então vamos mentalizar esse chakra como um cálice de vinho, seco, lógico. E está sendo agora envolvido por essas energias que vêm lá desde o coronário e que nós estamos captando através do pensamento das forças da natureza, para que assim nós tenhamos forças para seguir sempre em frente, seja em que situação for, seja em que momento nós estejamos, seguindo sempre em frente, sempre em frente. Então vamos sentir essas energias envolverem, encherem, vazarem todo esse cálice ou chakra esplênico, reenergizando, fortalecendo, para que nós assim sintamos prazer de viver, para que nós sintamos prazer de acordar pela manhã, sabendo que nós teremos mais um dia e que nós precisamos fazer uma programação positiva para aquele dia. Programação negativa apenas vai nos deixar um dia muito triste, muito difícil. Mas se nós fizermos uma programação positiva naquele dia, que eu vou aproveitar bem essas horas,
que eu vou procurar viver bem, seja em que situação for, seja o que acontecer comigo, nada vai me tirar do sério, nada vai dificultar assim, vai me abalar. Então nós precisamos ter esses pensamentos positivos. Por quê? Pensamento positivo é atrair energias positivas. Pensamentos negativos é atrair energia negativa. Então, se pela manhã nós já fazemos uma programação de que esse dia não vai ser bom, vai ser difícil, nós já estamos fazendo uma programação negativa, estamos atraindo energias negativas, e realmente o dia vai ser muito difícil. Muito difícil. Acreditemos nisso, meus irmãos. Somos nós os artífices das nossas alegrias como das nossas tristezas. Nós não fomos criados para viver tristes. Nós não fomos criados para sermos infelizes, para não vivermos em paz. Deus, que é o nosso Pai, será que Ele não nos deu condições de ser felizes, de viver alegres, de viver em paz? Nós não queremos isso para os nossos filhos? Será que Deus não vai querer? Então Ele faz a sua parte e nós precisamos fazer a nossa. Acreditemos, meus irmãos. Nós podemos fazer tudo. 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 Então, é seguir em frente, acreditando cada vez mais, não olhando para trás no que já foi feito, e pensar no que nós podemos fazer daqui para frente, ficar preso, nos acorrentando a ações equivocadas, isso não vai nos ajudar de forma alguma, vai sim dificultar muito a nossa vida, e nós precisamos de liberdade, nós precisamos estar livres, e só nós temos condições de quebrar todas essas correntes que vêm nos prendendo, pelos sentimentos de culpas, pelas mágoas, e nós temos condições de superar tudo isso se nós acreditarmos em nós mesmos, no nosso potencial. Então agora vamos mentalizar o chakra esplênico debaixo do umbigo. A cor dele predominante é o laranja. E vamos assim visualizá-lo como um cálice, que essas energias que nós estamos captando e que já passaram pelo coronário, pelo frontal, pelo laríngeo, pelo cardíaco, pelo esplênico, e agora vai encher, extravasar essas energias do chakra umbilical. Sintamos assim essas energias no nosso chakra gastro ou umbilical. Essas energias se espalhando, essas energias nos fortalecendo, nos reenergizando, para que nós sintamos em todo o nosso corpo a força energética, para que nós possamos dar a volta por cima, para que nós não nos deixemos intimidar pelas dificuldades, que nós façamos sempre uma programação positiva para nós, para cada um de nós, para cada dia, para cada momento. Somos nós mesmos, os artífices das nossas alegrias como das nossas tristezas. Então vamos agora, após passarmos por esse chakra umbilical responsável pelas emoções, é importante que ele esteja em equilíbrio, alinhado aos outros chakras, esse chakra umbilical, para que as nossas emoções sejam sempre emoções positivas e não aquelas emoções negativas que nos tiram assim do sério e que nos desarmoniza completamente. Nós precisamos estar harmonizados. Nós fazemos parte da grande orquestração divina. Nós somos instrumentos. O grande maestro é Deus. E Ele é quem nos rege. E se nós ainda não sentimos todo esse potencial energético divino que nós temos,
é porque o nosso instrumento não está afinado ainda. Mas já participamos dessa orquestra. E um dia, esses instrumentos, que são os nossos espíritos, estarão afinados e nós entoaremos a grande melodia, a grande canção da paz, da felicidade e da libertação. Então, meus filhos, vamos agora sentir o nosso chakra básico. E essa energia que vem descendo do coronário, do frontal, do laríngeo, do cardíaco, do esplênico, do umbilical, agora chegam a esse cálice. Chegam a esse cálice do chakra básico. Vamos sentir essas energias preenchendo esse chakra básico da cor predominante vermelho. Vamos sentir a reenergização. Vamos sentir todas essas energias envolvendo célula a célula, fortalecendo célula a célula do nosso corpo, para que nós possamos assim, não nos deixando prender às situações, às energias negativas, às frequências negativas, para que nós possamos estar sempre numa frequência positiva, colhendo, canalizando as energias da natureza, para que nós possamos seguir sempre em frente, em busca da nossa paz, em busca da nossa felicidade. Meus filhos, nós somos muito mais poderosos do que nós imaginamos. Se nós deixarmos a força do amor comandar todas as nossas ações, nós seremos imbatíveis, porque nada vai nos atingir. Nada vai nos atingir. Por isso é que nós precisamos, em todas as nossas passadas, seja em que mundo for, acreditar nesse potencial que nós trazemos, que nós carregamos dentro de cada um de nós. Meus filhos, um diamante, ele não nasce diamante, mas um carvão de pedra que leva milhares de anos para se tornar um diamante. E todos nós estamos nesse processo, porque nós somos um diamante sendo lapidado pelas experiências que nós vivemos nessa vida, ou nas vidas já vividas. Não nos deixemos ser um charco encontrado ao longo do caminho, de forma alguma. Se nós tivermos a fé pelo menos tamanho do grão de mostarda, nós nunca vamos nos transformar num charco ao longo do caminho, porque aquele que tem fé sabe que os ventos, que as chuvas podem muito bem fazer toda a pureza, a purificação desse charco que muitos se tornam. Mas é preciso ter fé para que haja o elo de ligação. Para o elo de ligação, esse elo de ligação precisa existir. Nós não podemos cortar esse elo. E quando nós pensamos negativamente, ou odiamos e temos vingança dentro dos nossos corações, nós nos afastamos da luz. E quando nós nos afastamos da luz, fica mais fácil de nós tropeçarmos pelos espinheiros e pelos pedregulhos que encontramos pelo caminho. Meus filhos, quando aqueles dias surgirem em vossas vidas, as dificuldades aumentarem, os pensamentos se tornarem repetitivos, quando você encontrar as portas fechadas, quando você procurar por uma palavra de consolo, uma palavra de carinho e não encontrar, meu filho, dobre os seus joelhos,
procure o seu quarto e converse com Deus. Converse com Deus. Diga o que você está sentindo, porque Ele mesmo sabendo, Ele gosta de ouvir a nossa confissão. Se você, meu filho, não quiser falar, não precisa falar. Basta somente mentalizar, porque Deus lê os nossos pensamentos. E através de palavras ou de pensamentos, converse com Deus. Converse com Deus. Não vire as costas para Deus nos momentos das dificuldades, através das revoltas. Não vire as costas para Deus. Deus é o nosso Pai. É quem pode nos ajudar, é quem nos ajuda sempre. Ele tem sempre uma solução para os nossos problemas. Ele tem sempre uma solução. Ele não vai, meus filhos, nos cobrar pelo que nós já fizemos. Ele vai sim nos ajudar para que os dias futuros sejam melhores do que os últimos dias que você viveu. Mas para isso é preciso acreditar. Acreditar, meu filho. E para acreditar não pode haver a negativação. Precisa sim haver a positividade. É você falar para você mesmo, eu posso fazer melhor do que eu fiz. Eu posso fazer muito melhor. Eu sou luz, eu sou filho de Deus. Eu tenho condições de ser feliz, eu tenho condições de viver em paz. Aí, meu filho, você está fazendo uma programação positiva. E quando nós fazemos uma programação positiva, as energias negativas se afastam e nos deixam mais livres, cada vez mais livres. Meus filhos, nos momentos em que à noite você sente dificuldade de dormir, faça, meu filho, uma meditação, uma vibração, atraia as energias da natureza, abra a porta da sua alma, porque muitas vezes é porque nós fechamos as portas e as janelas da nossa alma e nós nos tornamos prisioneiros de nós mesmos, através do que nós estamos pensando, através do que aconteceu com a gente. Nós nos fechamos dentro de nós mesmos. E a solidão, meus filhos, a solidão é muito difícil. E é preciso, por isso, nós abrirmos as portas e as janelas da nossa alma, para deixarmos aqueles que nos amam chegar até nós e poder nos ajudar. Nós não podemos, em momento algum, ser o nosso próprio carrasco, de forma alguma. Nós não podemos, meus filhos, de forma alguma, nos deixar tanger como uma folha é tangida pelas mãos dos ventos. É preciso imprimir a nossa vontade, imprimir a nossa vontade, a nossa motivação e fazer aquilo que é preciso ser feito. Nós não estamos sozinhos. Deus colocou à disposição de cada um de nós o nosso anjo guardião, o nosso espírito protetor, todos para nos ajudar nos momentos difíceis que todos nós vivemos. Mas se nós estivermos numa programação positiva, nós, com certeza, nós vamos superar com mais facilidade. Com mais facilidade. Quanto mais nós estivermos livres, mais vai ser difícil qualquer coisa nos prender. Por isso, a necessidade que nós temos de cuidar bem de nós. A vida, meus filhos, só pode ser vivida por cada um de nós. Ninguém pode viver a sua vida. É você mesmo que vai ter que viver. É você mesmo que vai lhe dar
a direção que você precisa seguir. Aproveite, meus filhos. Os dias, os anos que se passam nesse mundo são muito poucos diante da eternidade. E por isso nós não podemos desperdiçá-los através de pessimismos, através de não acreditar mais em nós. Não, meus filhos, não vamos nos aprisionar nós mesmos através das grades psíquicas que nós erguemos. É preciso acreditar. É preciso tecer as asas do amor e da sabedoria para que nós possamos sair desse ninho terreno. É preciso que nós saiamos, nos libertemos desse ninho terreno para vivermos as propostas que nos trouxeram aqui a este mundo. Meus filhos, olhe sempre para frente. Para frente está o seu futuro. Para trás um passado que já não volta mais somente através dos pensamentos. É preciso olhar para frente. Para frente as estrelas estão brilhando. O sol nasce a cada momento. A lua derrama os seus raios argênteos em seu plenilume. Tudo nós vamos encontrar sempre para frente, olhando para frente, porque olhando para frente os jardins se renovam, os cenários se renovam. Se nós olharmos para trás, os cenários já estão emortecidos, já estão descaracterizados. Por isso vamos olhar para frente. Para frente é que a vida continua. Para frente é que a vida continua. E por isso nós precisamos acreditar que nós podemos fazer cada vez melhor se nós assim desejarmos. Que Deus, o Pai de amor, de bondade e de misericórdia, continue a derramar sobre nós o seu amor, para que nós nos sintamos cada vez mais motivados para seguirmos em frente, acreditando sempre que nós vamos ser felizes, vamos viver em paz, porque nós fomos criados para isto. E sabemos que ninguém tem mais poder do que Deus. Deus é Pai. Deus é Pai. Ninguém é maior do que Deus, só o nosso Pai Criador. Acreditemos nisso. E nos deixemos assim, envolver por essas energias, para que nós estejamos sempre numa vibração superior, recebendo todo esse amparo, todo esse carinho que eles nos oferecem. Então que Deus olhe sempre. Vamos agora, os nossos irmãos que saíram do corpo através da meditação, que isso é comum, saímos um pouco do corpo. Então, gostaria de que alguém pudesse dizer quem foi que saiu, o que foi que viu, porque isso é normal. Você vê, por exemplo, os cálices, que são chakras espalhados por todo o nosso corpo, recebendo essa energia do alto que nós captamos. Nós fizemos uma canalização dessas energias para reenergizar os nossos centros de forças, também chamados os chakras. Então, qual foi alguém que viu, que conseguiu ver esses chakras como se fossem cálices? Quem foi que viu? Ou quem foi que saiu um pouco do corpo e caminhou por esses campos recebendo essas energias? Se alguém puder falar, puder dar um alô, se conseguiu sair um pouco do corpo. O Cruz, né? Rezende, amém, obrigado. A Simone, Luizinho.
Então é sinal que está todo mundo bem, porque às vezes a pessoa sai do corpo um pouquinho e tem dificuldade. E aí a gente tem condições de trazer de volta, né? Ajudar nesse caso, para que a pessoa volte, né? Para que a pessoa volte para o corpo. Porque isso eu digo que é comum na vibração, na meditação, nós nos distanciarmos, nós saímos do estado beta para o estado alfa, né? Isso é comum. E aí, mesmo assim, o nosso corpo, ele atrai o nosso espírito, não tem jeito. Quando está encarnado tem um cordão de prata, e esse cordão de prata faz isso, atrai o espírito para o corpo. Então, agora se alguém está tendo dificuldade, aí tudo bem, mas se não, que bom que nós estamos cada vez mais aprendendo, né? Obrigado, gratidão, obrigado, eu agradeço a vocês, é a Olívia Alves, né, Barbosa, gratidão, a vibração me deixou leve, que é justamente para isso, porque quando a gente coloca dentro do nosso corpo, através dos nossos chakras, energias positivas, a energia negativa sai e vai ficar somente as energias boas, não é isso? Por isso é que a gente se sente leve. Quando a gente está no trabalho espírita ou em qualquer outro lugar, você faz uma ação boa, uma caridade, você se sente mais leve. Por quê? Porque você sintonizou com as forças superiores. Com as forças superiores. Isso é normal, isso é instantâneo. Por isso é que nós não devemos deixar de fazer a caridade. A caridade se faz não é só com um pedaço de pão e uma colherada de sopa, não. A caridade a gente faz compreendendo aquela pessoa que nós encontramos naquele dia, aquela pessoa chata, aquela pessoa... Ele está tendo muito mais problema do que nós e não está sabendo administrar os seus problemas, só isso. E nós temos uma grande oportunidade de trabalhar a caridade. E quando nós somos caridosos, como eu disse, nós recebemos essas energias e nós ficamos mais leves. Vocês não sabem por que, ou devem saber, porque é que tem tanta gente, milhares de pessoas que entregam sopa, pães e tudo mais. É uma necessidade que a gente tem de captar, de canalizar energias positivas. Então, quando eu perdoo alguém, quando eu não revido as ofensas, quando eu faço ações de caridade, eu estou o quê? Não aceitando as energias negativas, porque as energias negativas vão colocar numa frequência negativa, e às vezes eu demoro muito para sair de lá. Então o importante é ter pensamentos positivos, não nos deixando o quê? Intimidar por aqueles que cruzam o nosso caminho. Como eu já falei, eles podem estar num dia pior do que nós, então é melhor deixar passar, certo? Então eu vou encerrar primeiramente aqui no Instagram, e depois eu encerro no Facebook, com os nossos irmãos do Facebook, não é, Tiago? Eu vou encerrar primeiro porque está dando a hora aqui, porque senão eu não vou ter condições de salvar para deixar no IGTV do Instagram. Então, para os meus amigos, meus irmãos do Instagram, muita paz e gratidão a todos pela presença de vocês mais uma vez nessa live de quinta-feira que acontece, que vem acontecendo depois que nós não tivemos mais condições de estar presencialmente na casa do samaritano. Então eu agradeço demais a cooperação de vocês, porque se vocês não estivessem aqui, não teria condições da gente dar continuidade ao nosso trabalho. Gratidão muito a cada um de vocês, e que Deus vos abençoe e proteja e fortaleça sempre. Graças a Deus.